Muito bom dia. Uma saudação especial ao Sr. Secretário de Estado, que nos dá a honra de presidir a esta sessão de abertura do Congresso Internacional Fernando Pessoa. Devo, aliás, recordar, ontem terminou aqui o Congresso sobre a Seara Nova e na fala que fiz de homenagem ao Dr. José de Azeredo Perdigão, nosso presidente, referi que Azeredo Perdigão era comum à Seara Nova e ao Orfeu, uma vez que foi, exatamente, não apenas fundador da Seara Nova, mas também alguém que antes teve uma relação próxima, designadamente com Fernando Pessoa e com o grupo de Orfeu, marcante relativamente à cultura portuguesa, não apenas deste século, mas à cultura portuguesa projetada universalmente. Devo começar por dizer que o Congresso Internacional Fernando Pessoa, organizado pela Casa Fernando Pessoa, e saúde naturalmente a doutora Clara Riso aqui presente, eu disse que por momentos a Casa Fernando Pessoa voou até à Fundação Carlos Gulbenkian, este Congresso constitui uma iniciativa da maior relevância na diversidade das temáticas que envolve, em torno da edição, arquivo, filosofia e, naturalmente, posteridade de Fernando Pessoa, bem como a apresentação de novas leituras de poemas, textos em prosa ou para teatro. Mas permitir-me-ia destacar aqui a homenagem que irá ter lugar a Eduardo Lourenço, a Maria Aliette Galhós e a Ana Maria de Freitas. Estão presentes aqui através das suas obras, através do seu contributo e, naturalmente, que é para nós, Fundação Carlos Gulbenkian, uma especial honra podermos acolher este congresso. Não é um congresso qualquer, devo dizer. Obviamente, todos concordarão comigo, mas há momentos especiais em que nós podemos aproveitar as circunstâncias para, com Fernando Pessoa, podermos valorizar aquilo que constitui indiscutivelmente um marco fundamental para a compreensão de uma cultura portuguesa aberta, cosmopolita, uma cultura aberta e que cada vez mais é considerada internacionalmente como um contributo extraordinariamente relevante. Permitam-me só, invocando Eduardo Lourenço, alguém que esta casa considera uma casa naturalmente dele, Eduardo Lourenço, relativamente a Fernando Pessoa, como bem sabemos, teve a virtude de pôr sobre a mesa o esclarecimento do mecanismo criador de Pessoa, em especial o que é confirmado irrefutavelmente pelos textos. Estamos no domínio da metáfora, a psicanálise do texto e não do sujeito criador dele. O processo heteronímico deixa, assim, com Eduardo Lourenço, a interpretação psicologista para se remeter à nova leitura dos poemas, através dos quais se passa do Pessoa simbolista à diversidade imposta por Caeiro
Reis e Campos. E diz Eduardo Lourenço: bastou ler o que está nos poemas para descobrir a comédia dos heterónimos. O que necessitava esclarecimento era o mecanismo textual e imaginário que dera origem, nos 3 universos poéticos da aparência autónoma, mas aqueles textos específicos que foram para poeta e são para nós, Caeiro, Reis e Campos. Foi esse esclarecimento que se me tornou possível, diz Eduardo Lourenço, no dia em que descobri que o jogo de máscaras da superfície, descrito e encoberto pelo próprio Fernando Pessoa, era um travesti de outro mais radical, cujo centro se encontrava na relação perversa do canto da ode triunfal com Walt Whitman, negado onde parecia estar, com tão necessário mimetismo Álvaro de Campos, Walt Whitman estava presente onde não se buscara, ou seja, em Caeiro. Com este foi condutor dos poemas de Campos e, sobretudo, de Caeiro, tinham a primeira leitura textual, de que foram objeto e, ao mesmo tempo, a sua compreensão dialética e poética concretas. Esta é a revelação do romance de Eduardo Lourenço. Um dia disse-o: o meu romance é Pessoa revisitado. E está nesta revelação o verdadeiro interesse daquilo que constitui a riqueza de Caeiro, a divina e dramática comédia da criação poética de Fernando Pessoa. Ouvindo os ecos de Eduardo Lourenço, compreendemos porventura melhor, mas, sobretudo, abrem-se horizontes de reflexão a partir dos textos, a partir do testemunho, a partir do contributo inigualável de Fernando Pessoa. Bom trabalho e muito obrigado. Caro Sr. Secretário de Estado, Dr. Nuno Artur Silva, prezado Dr. Guilherme de Oliveira Martins, a quem muito agradeço estas palavras iniciais, cara Joana Gomes Cardoso, caro público, caros investigadores e investigadoras aqui presentes e que nos acompanham a partir de casa. Dentro de minutos vamos entrar na primeira sessão de trabalho do Congresso Internacional Fernando Pessoa de 2021. Temos 3 dias de troca de ideias pela frente. São, no total, 14 mesas de apresentação, de investigação em curso ou recente, teses em estádios mais ou menos avançados, provavelmente leituras novas ou cruzadas, de textos que já lemos muitas vezes ou de outros menos conhecidos. Esta é a 5ª vez que a Casa Fernando Pessoa organiza o Congresso Internacional no seguimento de outros congressos pessoanos anteriores e que são seus precursores. Há 4 anos, em 2017, estávamos também aqui agradecendo o acolhimento notável da Fundação Calouste Gulbenkian, que agora reitero. O Congresso Internacional é o programa científico de maior escala que a Casa Fernando Pessoa organiza com a Academia, dentro do conjunto de programas educativos e de investigação que desenvolvemos em continuidade, como o Museu de Literatura. Desta vez, estaremos em ligação direta ao Brasil, Colômbia, Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, de onde nos falarão os investigadores que participam online. Aqui, presencialmente, estão os investigadores residentes em Portugal, aqueles cuja vinda foi possível antever
quando começámos a preparar este programa há aproximadamente um ano. Procuramos acompanhar o trabalho dos diferentes centros de investigação, dentro e fora de Portugal, para ficar a conhecer as novas propostas que o estudo de Pessoa não para de suscitar, seja pela grande quantidade e variedade dos textos que deixou, pelo inacabamento de muitos dos seus projetos, pela complexidade dos sistemas que criou, pela natureza contraditória ou controversa dos seus escritos, ou por ter sido um leitor, um escritor, um pensador tão singular. O programa deste ano foi construído com a colaboração de Joana Matos Frias, Rita Patrício, António Cardielo e Pedro Sepúlveda, na comissão organizadora, a quem agradeço. Investigadores doutorandos e recém-doutorados, selecionados através de uma chamada apresentação de propostas, e aqueles que há décadas já dedicam o seu tempo e trabalho à obra de Pessoa, encontram-se à mesa para partilhar os resultados das suas últimas leituras. Presentes em homenagem estão ainda Maria Aliette Galhós, Ana Maria Freitas e Eduardo Lourenço, cujo trabalho está na base de muitas das intervenções a que assistiremos de seguida. Uma breve palavra final para nomear a equipa da Casa Fernando Pessoa, que aqui está a assegurar, com a equipa da Gulbenkian, o agradável decurso do programa e que esteve naturalmente desde o início na sua preparação. E também à restante equipa, que neste momento está a abrir a porta da casa, em Campo de Ourique, aos visitantes da nova exposição. Muito obrigada, que possam estes dias ficar na nossa memória como um encontro produtivo e estimulante entre leitores de Pessoa, uma série de boas conversas. Obrigada. Senhor Secretário de Estado, caro Nuno Artur Silva, caro Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Fundação Gulbenkian, cara Clara Riso, cara ainda vereadora Catarina Vaz Pinto e tantos e tantas amigos, amigas, investigadores e investigadoras que aqui estão hoje conosco. Eu, em nome da EGA, que é a Empresa Municipal de Cultura de Lisboa, que gera a Casa Fernando Pessoa, entre outros espaços culturais da cidade, eu não me vou alongar. Quero apenas, por um lado, aproveitar esta ocasião para felicitar o trabalho desenvolvido pela Casa Fernando Pessoa, na pessoa da sua diretora, mas, como já ouvimos, com a colaboração, como é sempre nossa prática, com diversas pessoas para a concessão deste congresso. Congresso que, como também já foi dito, foi especialmente difícil de manter durante este período de pandemia e aqui também houve uma determinação em não o abandonar, em fazer questão de o manter. E ele é, de facto, muito importante para aprofundar o conhecimento sobre Fernando Pessoa, reforçar a sua valorização e o seu como património coletivo da cidade de Lisboa e do mundo também, e aqui uma palavra também para todas as pessoas que nos estão a acompanhar a partir de outros países. No universo da EGEAC, a Casa Fernando Pessoa é o único espaço cultural que é exclusivamente dedicado à literatura, com um espólio absolutamente único, o que é também uma grande responsabilidade. E nestes últimos anos, ainda pré-pandémicos, houve uma aposta da Casa Fernando Pessoa, da EGEAC, da Câmara Municipal de Lisboa, numa reinvenção da Casa Fernando Pessoa. Quem não visitou ainda recentemente a Casa Fernando Pessoa, aconselho, sou suspeita naturalmente, mas aconselho vivamente que o façam, porque está uma casa totalmente diferente. As obras de Pessoa, da sua coleção de leitura pessoal, que estavam numa cave acessíveis, mas apenas sob consulta, estão agora totalmente visíveis. Está ali o Paulo Pires Duval, que é um dos autores desta nova Casa Fernando Pessoa. E esta reinvenção da Casa Fernando Pessoa mereceu já vários prémios, entre os quais o prémio principal da organização Acesso Cultura, e quero apenas aqui, e para concluir, destacar esta ideia da acessibilidade, da valorização do património, da proximidade. São eixos que são muito caros à EGEAC e à Casa Fernando Pessoa, e é certo que este é um congresso de especialistas, de investigadores, de pessoas que dedicam a sua vida, ou uma parte dela, a uma investigação muito profunda de Fernando Pessoa, mas é certo também que aquilo que se vai passar nos próximos dias é importante que seja depois
traduzido, se necessário, e alargado para que, de facto, o nosso conhecimento de Pessoa, que é tão rico, possa ser ainda mais alargado, ainda mais conhecido. E, portanto, quero apenas desejar-vos um excelente reencontro, sobretudo depois da pandemia, a alegria que é podermos estar novamente juntos, sem descurar essa ligação internacional e através dos meios que hoje existem e que nos proporcionam. E, mais uma vez, felicitar e destacar todo o trabalho desenvolvido por aqueles que estão na frente da investigação e por aqueles que têm a responsabilidade que nós temos de dar a conhecer, de promover essa investigação. Bons trabalhos. Bom dia a todos. Fernando Pessoa e as máscaras, ele havia de apreciar a ironia. Excelentíssimo Senhor Administrador da Fundação Caldas Gulbenkian, meu caro Guilherme Oliveira Martins, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração da EGEAC, cara Joana Gomes Cardoso, Excelentíssima Senhora Diretora da Casa Fernando Pessoa, cara Clara Riso, cumprimento todos os investigadores e enfim, todos os que estão a seguir este congresso. Saúde este congresso, que muito me honra participar na abertura, congresso que começa hoje e termina no dia em que se cumprirão os 131 anos do nascimento de Álvaro de Campos, em Tavira. Saúde este congresso e a organização não apenas pelo encontro que aqui se promove entre os especialistas nos estudos pessoanos, mas por um significado maior que aqui se encerra. Num autor como Fernando Pessoa, cuja obra se encontrava maioritariamente inédita no momento da sua morte, o papel de quem estudou e trabalhou o espólio deste autor foi essencial para o seu conhecimento e divulgação. É como que um eco da heteronimia que se prolonga, uma espécie de metonímia da heteronimia que se prolonga através dos seus investigadores. Sem os pessoanos, dificilmente teríamos o Pessoa que hoje está acessível a quem o quiser ler e estudar. Quero, por isso, juntar-me também à homenagem que este congresso faz a 3 grandes pessoanos que serão nestes dias evocados: Eduardo Lourenço, Maria Aliette Galhós e Ana Maria Freitas, que abriram novos caminhos no conhecimento da obra de Pessoa. Quero também homenagear todos aqueles que dedicaram e dedicam o seu trabalho a estudar Fernando Pessoa e a aumentar a comunidade de leitores deste autor maior da literatura universal. Este esforço de internacionalização da obra de Fernando Pessoa tem contado com linhas de apoio à tradução e edição da DG Lab, fazendo dele um dos autores portugueses com mais obras traduzidas e num maior número de línguas. Entre 2018 e 2021, o Ministério da Cultura apoiou a tradução de 44 obras de Fernando Pessoa. Quero também realçar que, em reconhecimento do valor cultural único do espólio de Fernando Pessoa, este Governo adquiriu, em 2020, uma parte do espólio deste autor que ainda se encontrava nas mãos de particulares. Com este investimento, a Biblioteca Nacional de Portugal é hoje guardiã de mais de 90% do espólio de Fernando Pessoa, garantindo não só a sua segurança e preservação nas melhores condições técnicas, mas também uma liberdade de acesso e de estudo que só uma instituição pública como esta, com esta dimensão, pode acautelar. Como uma obra que, no fundo, se materializa neste espólio, ele constitui um dos mais completos acervos literários existentes no Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional. Mas também é a condição necessária para que o trabalho que deu a conhecer um dos momentos mais significativos da nossa literatura possa permanentemente ter continuidade. Como Pessoa escreveu a Sá Carneiro, há em nós, por mais que consigamos ser nós mesmos a sós, sem nostalgia, um desejo de termos companhia. Como este congresso demonstra, Pessoa terá a melhor companhia. Desejo a todos um bom congresso. Muito obrigado, que os jogos comecem.